achavam que o pão branco de trigo é que realmente era o melhor, e que era um erro. Como veem, uma realidade completamente diferente hoje. Desculpe, fui eu, sem querer. Fui eu, sem querer. Não tem verdade. Entretanto, aqui deste lado vem também a padeira, depois de amassar os ingredientes. Ela fazia uma cruz, não é? E esta cruz era uma forma de abençoar a massa, mas também era uma forma dela saber quando é que a massa estava pronta. Porque quando a massa crescia, a cruz deformava, não é? Desaparecia. E então ela aí sabia, ora bem, já está, sem alguma. Ou também, olha, essa é muito simples, e eu também conheço uma muito simples que é muito igual, muito idêntica, que é Deus te acrescente e que seja para mim e para muita gente. Ou Deus também ponha a vir tudo, que eu fiz tudo quanto pude. exatamente. E muitas simples e outras mais longas, outras mais pequeninas. É, exatamente. Exato, e também há quem faça a entrada do forno, exatamente, quando colocava o pão lá dentro. Não, nunca quis aprender. Entretanto, deste lado, e lá está, depois do pão ser enfornado, aqui só para ficarem com uma noção, porque há aqui um objeto que muitas vezes é desconhecido, que são estes que estão aqui. É como se fossem carimbos, eram usados para quê? Para marcar o pão, mas neste caso no forno comunitário, como as pessoas na aldeia não tinham forno em casa, dirigiam-se aos fornos comunitários para lá cozer o pão. O que acontecia era que várias pessoas às vezes coziam pão ao mesmo tempo, e então para distinguir esse pão no forno, há quem se lembra ou de fazer uma redada ou um belisco na massa, ou então estes objetos também existiram, que eram os cunhos, que era como se fossem carimbos. Cada pessoa marcava o seu pão antes de entrar no forno com uma marca destas e saberia depois no final a quem pertencia. Também seria assim que acontecia. Exatamente. Eu acho que essa era mais 4 fornos. Agora me sinto. E depois o pagamento de função. A utilização do pão. Pode dar fome. Estava aqui deste lado a pasteleira, que durante anos também foi uma forma do padeiro levar o pão de porta a porta, mas é óbvio que a pé também aconteceu e até mesmo utilizando os animais, os burrinhos que muitas vezes ajudaram neste mesmo trabalho. Junto com a própria bicicleta ou até mesmo com o burrinho, o nosso padeiro utilizava sempre a balança, porque ele pesava o pão antes mesmo de o vender. E até mesmo se virem aqui nestes expositores, está uma tabela de preços de 1957, em que está o pão, propriamente designado, a carcaça, por exemplo, e depois à frente tem o peso que cada carcaça teria e à frente o respectivo valor em dinheiro, que era assim que era muitas vezes controlado. Hoje em dia, nós sabemos que o pão já não é tão pesado assim ao cliente, não é? Nós sabemos, quer dizer, nós sabemos, muitas vezes não sabemos. Dizem-nos que aquele pão tem, por exemplo, 1 quilo, mas às vezes ele pode até nem ter, na realidade, porque por vezes não há esse cuidado por parte de nós, neste caso consumidores, não é? Terem atenção se de facto nos estão realmente a enganar ou não. Não deveriam fazê-lo, não é? Mas às vezes isto pode acontecer. A pesagem, neste caso, pronto, é verdade, é que se calhar depois do pão estar feito, é que as pessoas iriam comprar o pão ao peso. Neste caso, olha, quero 1 quilo de pão. E então, neste caso, temos que entrar ali no acordo com o próprio padeiro. É engraçado, porque isto já aconteceu no passado. Em Portugal agora isto não acontece, mas já tivemos visitantes que vieram aqui ao museu e que eram do Brasil e disseram que lá agora foi realmente colocado isto em prática, visto que muitas vezes havia isto exatamente por defesa dos direitos dos consumidores, visto que muitas vezes eram enganados, no sentido em que se dizia que um pão tinha um determinado peso e na realidade não tinha, e as pessoas estavam a pagar um valor que à partida não estava ajustado. E de facto... Sim, continua. Pois, se calhar. Mas aí o padre também tem que dar sempre um bocadinho mais na massa, porque sabe que é o padre, políticos. E claro, também aqui, visto que o alimento, propriamente dito o pão, não é só um alimento para o corpo, também se sabe que ele é um alimento para a alma, não é? E por isso também aqui nesta sala vamos encontrar uma parte que está destinada só a 2 religiões que têm o pão como alimento sagrado. No caso dos cristãos e dos judeus, precisamente. Entretanto, aqui deste lado, desta parte histórica propriamente dita, o que nós também aqui referenciamos
é a grande luta que houve nestes 350 anos para que o povo português conseguisse efetivamente ter o pão suficiente para dar alimento às suas famílias. E como sabem, na nossa história também estão descritos vários períodos de fome. Sabemos que Portugal passou por vários períodos de dificuldades enormes. Isto também vai mostrar, lá está, que este mesmo alimento, que foi durante anos a base alimentar do povo português, ele também não esteve em quantidade suficiente para todos. Lá está mostrando aqui que carência também existia nas nossas casas. E porquê? E vamos descobrir aqui um bocadinho os porquês desta situação. Imaginem, já atrás nós vimos que, por exemplo, o moleiro recebia o pagamento com a farinha. Até o próprio responsável pelo forno comunitário recebia o pagamento com pão. Como vê, aqui muitas vezes a utilização dos próprios bens alimentares como forma de pagamento. Até mesmo aqui nesta sala, há ali do outro lado um livro de registro de impostos que em 1773 também foi usado os cereais para pagar os impostos. Como veem, era uma realidade difícil, não é? Porque se nós tínhamos realmente muita carência a nível alimentar, ainda usávamos este mesmo alimento para pagar algumas contas, o que faria com que a carência ainda seria maior. Até mesmo na questão agrícola, que sabemos que hoje os nossos campos estão abandonados, não é? Não produzem quase nada. Portugal, neste momento, tem uma política agrícola de deixa a terra abandonada, não é? Mais ou menos assim, e recebe tudo o que vem de fora, não é? Compra tudo a outros países. Isto acontece hoje, mas a realidade é que isto sempre aconteceu. Nós nunca fomos completamente autónomos, nunca cultivámos o suficiente para dar o suficiente também às nossas famílias para nos alimentarmos e sobrevivermos. Até mesmo, se lembrarem da época de Dom Fernando, já do século XV, imaginem, ele na altura, a lei das esmarias também já é o reflexo disto. Lembram-se que esta lei veio no intuito de incentivar o trabalho agrícola. Tal era a ausência de trabalho no campo que ele achava, nesta altura, Dom Fernando achou que se calhar, colocando pessoas desocupadas, na altura ele achou que se calhar os vagabundos e os vadios seriam pessoas certas para ir trabalhar os campos, mas também se dá conta que rapidamente não era meia dúzia de braços que conseguiria trabalhar para o país inteiro. Lá está a falta de mão de obra, que também muitas vezes existia, e também se pensarmos na questão que o país vivia na altura. Nós estávamos muito canalizados para os descobrimentos, não é? Muita da nossa população, e que na altura não era tanta como hoje, canalizou-se também para outros fins e para outras tarefas, que acabava por distanciar-se um bocadinho do trabalho agrícola, porque também era um trabalho muito duro, muito pesado, não é? Tudo passava pelo esforço das pessoas, pelo esforço humano, e até mesmo se pensarem, por exemplo, quase todos os campos que estavam disponíveis para serem trabalhados, a quem pertencia? Às entidades mais ricas, que também não eram eles que trabalhavam a terra, não é? Neste caso a igreja e até mesmo os próprios nobres, os reis, não é? Pois, não, mas isto aqui há 40 ou 50 ou 60 anos atrás, talvez, ou 70. Mas falamos nisto, imagino já, 1600 e tal, ou 1700, século XVII ou XVIII, já realmente um período muito distante. E é óbvio que até mesmo os campos, e isto acontecia há uns anos atrás, também acontecia, as pessoas alugavam às vezes os terrenos, não é? E esse aluguer, o que produziam, acabavam por ter que utilizá-lo também para pagar ao dono, não é? E grande parte, às vezes, da produção que saía desse trabalho era quase toda ela entregue ao dono. A pessoa acabava por ter o trabalho e não receber realmente o fruto desse mesmo trabalho. Estão a ver? Tudo isto eram problemas que estavam realmente na nossa sociedade da época e que fazia com que, de facto, a nossa vivência fosse de escassez, não é? Já tínhamos muitas dificuldades e então aqui apareciam outras razões para elas existirem ainda mais. É óbvio que também já vimos atrás na sala anterior que as máquinas, lá está, o processo industrial também foi acontecendo. E as máquinas chegam a Portugal, isto por volta do século XVIII, XIX, embora que aqui muito tardiamente, o boom que dá-se no século XIX, XVIII, mas em Portugal as coisas vão sempre aparecer muito mais tarde, exatamente, é um processo quase de 20 ou 30 ou 40 anos mais tarde, e precisamente tudo isto se vai notar que também quando a tecnologia e as coisas mais avançadas chegam até nós também não estávamos preparados para as receber. As máquinas eram de tal forma avançadas e evoluídas e nós não tínhamos conhecimentos para dar face a essa mesma tecnologia. O que também fez com que o investimento que na altura é feito acaba por não se recuperar e entramos num período de crise financeira, como vem esta crise que se fala neste momento, se calhar ela nunca desiste.
se calhar nunca esteve fora de Portugal, só que vivíamos de uma forma diferente e numa época diferente e também numa sociedade toda ela diferente. Claro que hoje, num século XXI, não devíamos estar com problemas alimentares, já não se devia pôr este problema, não é? Porque já estamos num processo muito mais evoluído. Mas a questão é que realmente isto ainda acontece, não é? As famílias já estão, neste momento, a passar grande parte, muitas famílias em Portugal, já passam neste momento dificuldades e que já têm que recorrer a locais que os possam ajudar em termos alimentares. Como vêem, é uma coisa que não deveria estar a acontecer, não é? Exatamente, a realidade é que nunca nos abandonou. Entretanto, mais tarde, diga. Vamos falar do campo político e social. Como assim? Que está descrito ali. É tudo isto, então, a parte Mas também política. tem a ver com os preços condicionados que o governo impõe. Ah, sim, claro, exatamente. A alimentação, sim, também o crescimento. Chamava-se preços políticos. Sim, sim, e a questão, mas a verdade é que também a Isso já tentativa. não existe. Como assim? Ainda existe um preço político para o pago. Sim, quer dizer, se calhar hoje já está Não, muito não é mais esse liberado. não, mas Se calhar existe está isto. muito mais liberado. Há uns anos atrás, a realidade é que o pão, também por ser o alimento base, muitas vezes os nossos políticos tentaram que ele nunca fosse aumentado em termos de preço, tentando fazer com que quê? Porque o alimento tinha que estar acessível a todos, não é? Já que era um alimento base essencial, tinha que toda a gente ter forma de alcançá-lo, não é? Muitas vezes isso acabava por não acontecer, apesar de tudo, a tentativa dos políticos na época era que se normalizasse um preço para toda a gente conseguir aceder, mas nem sempre isso acontecia. A realidade também... Hoje acontece. Sim, e agora então ainda mais, porque agora acontece haver outros problemas, não é? Não só os produtos, porque lá está, a farinha que hoje também entra nas nossas padarias não é produzida cá, não é? Quase tudo vem de fora. E o que faz com que o aumento do produto acabe por ser realmente muito mais encarecido, não é? Isto é uma realidade, é claro que não só propriamente no pão, mas estende-se a tudo, exatamente, porque como há uma colega minha que costuma dizer sempre, para grandes produtores, que é o que existe em alguns países, não é? Por exemplo, a França, a Espanha, que são grandes produtores de cereais, lá está, tem que haver consumidores e neste caso Portugal é um desses consumidores, por isso a nossa política agrícola está muito realmente a indicar-nos que abandonemos os nossos campos e há muitos agricultores que já o fizeram, não é? Que pagam para não produzir, exatamente, para não produzir nada. Sim, sim, não estou, mas quem vive desta... É que mandou fazer isso. Sim, sim. Abater vacas, abater E tudo, exatamente, abater muita parte da nossa setor, nunca houve um setor agrícola muito para alimentarmos ao fim e ao cabo as empresas estrangeiras. Sim, exatamente, exatamente. E hoje a grande parte da nossa dívida está aí. É no nós termos que ir comprar tudo de fora. Até leite, nós, não é? nós que nem gostamos leite. Até nós somos penalizados por causa do leite. Então, tudo isto acaba por estar generalizado. E tudo o que se calhar temos hoje acabou por vir do passado, não é? Foram más políticas que foram avançando ao longo dos anos e que fizeram realmente a entrada hoje ainda se mantém. Desmotivar. Todos os